Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Vamos continuar com a nossa aula. Boa tarde a todos. Vamos lá, Boa vamos tarde, continuar. professor. Legal, pessoal. Então, a gente parou, vamos lembrar, a aula passada a gente começou o MRP, né? Que é aquelas letrinhas em inglês, que é o Materials Requirement Planning. Planejamento dos requisitos ou necessidades de materiais, que agora nosso olhar é mais para a questão da montagem, do que a gente vai precisar para montar o produto final, né? Estão lembrados? O MRP né, agora um olhar de preocupação em ter a disponibilidade desses materiais todos para poder montar, fabricar, montar, receber dos fornecedores, tudo, para conseguir efetivamente montar e colocar no mercado as quantidades, né, do produto final, certo? Seja um automóvel, um smartphone, a TV, enfim, né? Então, o MRP é isso, ele comentamos, né, semana passada, estão lembrados na última aula, que eu só vou me preocupar com o MRP, com os materiais, depois que a gente tem a previsão de demanda, aí a gente passa para a oferta, lembra? As últimas aulas nossas foi o lado da oferta, que é o que a gente faz com o planejamento agregado ou o PMP, né, que são iguais, são irmãos aí, digamos, eles têm o mesmo objetivo, que é formatar, né, planejar a oferta, só que um faz de um jeito, outro faz de outro. Até hoje, ambos os jeitos são utilizados aí pelas empresas, né, é, tanto o PMP quanto o planejamento agregado. Depois que a gente correu o planejamento agregado ou o PMP, a gente sabe efetivamente, ao longo das várias semanas ou meses, né, ou quinzenas, enfim, depende de como que a empresa faz o PMP, o MRP, né, às vezes faz por dia, às vezes faz em blocos de cada 3 dias, ou semanalmente, né? E aí a gente sabe, então, quanto que a empresa, nos próximos 3 meses, 6 meses, quanto que ela vai ter que fabricar internamente das quantidades de produto final, certo? Produto final, até a aula anterior, né? 15 dias atrás. Aí a gente falou, bom, agora que a gente já tem todo lado da demanda e todo lado da oferta em relação aos produtos finais, nós temos que nos preocupar em realmente fabricar internamente, montar as várias peças, componentes, sistemas, subsistemas, que são os materiais aí, né? Quem que são os materiais? São todas essas peças, componentes. Então a gente precisa ter um olhar de quais peças, componentes, sistemas a gente monta internamente e quais a gente compra de fornecedores e quais os tempos envolvidos para os fornecedores me entregarem, quais os tempos que a gente leva internamente para fabricar cada uma dessas peças, componentes e montar tudo isso, porque a gente tem que começar a montar, começar a fabricar internamente já com uma certa antecedência e também ligar, né, passar via, seja telefone, né, a grande maioria das vezes, via sistemas internos, né, para o fornecedor, já os pedidos todos, para que eles consigam nos enviar a tempo e a gente consiga fazer as montagens e efetivamente colocar no mercado a tempo, né, os produtos finais. Tudo. Então, coisa muito simples, né, pessoal? Estamos descobrindo a roda aqui, né, mas para vocês verem que até os anos 70, então, os anos 73, né, pessoal, comentei com vocês na aula passada, foi somente em 1973 que a IBM, que foi uma das primeiras, né, a primeira empresa a pensar aí, né, nessa planilha, nesse software aí que poderia estar organizando essas necessidades e materiais todas, de tal forma a minimizar, né, uma gestão de risco, minimizar problemas, minimizar atrasos, minimizar um monte E olha que a produção industrial, nos final dos anos 40, anos 50, já tinha, né, digamos assim, uma pujança muito grande, né, Japão, Europa, Estados Unidos, né, as grandes empresas aí com uma produção enorme em quantidade, em qualidade, diversidade, e foi só nos anos 73 que realmente não dava mais, porque as empresas começaram a perceber que era uma quantidade muito grande de produtos e peças, tudo para organizar e tudo, e como decorrência da falta dessa organização do MRP, provavelmente dito, que não existia, começava a ter muito atraso, né, muitos atrasos para chegar no mercado, os consumidores reclamando, ou trocando você vai no PDV e não encontra o produto, o consumidor na segunda ou terceira vez troca de marca, né? E aí, para restituir a marca, não é impossível, mas é muito difícil, né?
Então, ali a partir dos anos 70, as empresas perceberam que não tinha mais como operar sem essa preocupação, né? O que é o MRP? Só lembrando rapidamente, é um olhar para trás, né? Se eu sei que lá na quinta semana a gente tem que colocar no mercado 2.000 smartphones, não vai dar para começar a fabricação e a montagem 2 dias antes. Eu tenho que disparar pedidos de compras de peças e componentes com 3, 4 semanas de antecedência, porque fornecedores, às vezes o fornecedor me entrega de um dia para o outro, às vezes entrega em 3 ou 4 dias, mas tem muito fornecedor que às vezes leva 2, 3 semanas para entregar, ou porque a quantidade é muito grande, ele vende para várias outras empresas, ou porque é longe, enfim, né? Então tem que começar com antecedência. Isso aqui é o MRP, a gente já tinha visto, então basicamente, aí gastamos esses 5, 10 minutinhos aí só para relembrar tudo isso, mas eu acho que todo mundo já tinha uma boa ideia. De forma que, então, agora a gente pode continuar, pessoal. A gente parou no finalzinho da aula passada, estão lembrados? Eu estava mostrando para vocês uns slides que basicamente é o que está no livro do Correia, né? O Correia lá do Correia, Correia que são 2 irmãos, é um dos livros lá, daqueles 5 ou 6 livros que eu e o professor Biasi estamos indicando para vocês lá no programa da disciplina, né? Então, eu vou estar passando aqui, a gente já passou semana passada, né, os slides do Correia, porque é o único, na verdade, que como é que fala, a editora passou para a gente, disponibilizou o PowerPoint, tá? Mas os outros livros são igualmente muito bons também, e eventualmente, se vocês tiverem aí alguém da família, ou vocês mesmos, tem o Slack, ou tem o Krajewski, enfim, todos os livros lá são muito bons, é importantíssimo que vocês leiam, tá? Para não ficar só com a aula aí, só com, né, é claro que as nossas aulas não são minha do professor Biasi, né, falando da minha, né, não é assim, muito ruim, né, pode não ser uma maravilha, mas nada, né, nada substitui a leitura, pessoal, então vocês têm que ler, dá uma lida aí, se acharem um livro na internet, ou se alguém tem já, o pai, o irmão, é importantíssimo vocês lerem, tá? Então vamos lá, eu estava, né, no finalzinho aí, muito obrigado, estou vendo aqui o Kevin aqui, muito obrigado. Tá? Mas é importante vocês lerem, tá, pessoal? É muito importante. Vamos continuar, então eu vou compartilhar aqui com vocês o, o slide que a gente estava vendo lá. Deixa só um minutinho, deixa eu ver se ele está aqui. Esqueci de abrir, pessoal, só um minutinho, tá? Deixa eu... Desculpa. Esse slide aqui é meio complicado, ele já vem pronto para a gente, demora um pouco para abrir. Acho que agora vai, vamos ver. Muito bem, acho que vocês estão vendo, né? Isso aqui é o último slide que nós vamos pegar já, em 10 minutos, 10 ou 15 minutos. Deixa eu só voltar, que a gente parou 1 ou 2 slides para trás. Deixa eu ver se eu consigo com o mouse voltar aqui. A editora já deu, né, passou o slide já pronto. Acho que agora vai aqui. Aí, né? Olha aí, a gente parou aqui, estão lembrados? A gente viu na aula passada, todos os conceitos, a teoria do que é MRP, todos aqueles elementos importantes, a visão sistêmica, né? Inclusive, coloquei para vocês no Moodle, hein? Se vocês quiserem abrir, por favor, dá uma olhadinha no Moodle, pessoal. Que eu coloquei 2 arquivinhos do Word para vocês lá. Um tem a visão sistêmica, né? Um tem aquela visão sistêmica que a gente fez na aula passada, que tem os inputs, né? O que a gente precisa para a gente rodar o MRP, seja no computador ou seja na mão, que a gente vai fazer já, daqui uns 20 minutos a gente vai fazer um na mão, então o que a gente precisa, né, para fazer isso, o MRP, e qual é o output, a saída, né, o que a gente obtém ao fazer o MRP, tá bom, pessoal? Eu coloquei lá para vocês, se vocês quiserem abrir, eu acho que é até legal para vocês irem lendo também, aí eu coloquei algumas dicas lá, também coloquei lá, se vocês derem uma olhada, né, lembrando o que são esses requisitos que aparecem aqui, né? Porque fazer esse registrozinho aqui, fazer essas continhas aqui é muito simples, estão lembrados da aula passada? São continhas muito simples de mais e menos que a gente faz aqui, só não pode esquecer desses requisitos que tem aqui, ó.
né, em relação ao lote, o LT, que é o lead time, e o estoque de segurança. Porque se a gente não satisfizer, né, se não, né, a gente não satisfizer isso aqui, a gente vai estar errando o registrozinho aqui, tá? Vamos lembrar rapidamente, por isso que eu estou falando para vocês, se vocês abrirem lá, eu coloquei, expliquei o que é cada uma dessas coisas lá no Moodle, tá? O que era o lote mesmo? Aqui está falando um, né? Deixa eu ver aqui do grafite, que foi exatamente onde a gente parou, está falando múltiplo de 500. O que significa? Vamos supor que o grafite a gente compra de um fornecedor. O que significaria dizer que esse fornecedor só me vende de 500 em 500. Está vendo, pessoal? Aqui é a tabuada do 500. Então, 500 mil, 1.500, assim por diante, né? Ele não vende fora disso, tá bom? Então, às vezes tem requisitos. Quer seja compra, ou quer seja montagem interna também. Às vezes tem alguma necessidade, algum requisito em relação à montagem interna. Tipo assim, olha, não vale a pena fabricar menos que 10, menos que 100, entendeu? Às vezes tem esse requisito aqui, essa necessidade. O outro, o LT, é o lead time, nesse caso do grafite 2. O que significa isso, lembraram? Que quer a gente esteja comprando, então o fornecedor vai me levar 2 dias ou 2 semanas, né, dois períodos de tempo para fazer a entrega, não é instantâneo, né? Ou também se for fabricação interna também, né? Não é de um dia para o outro, nem caso leva 2 dias ou 2 semanas aí. Acho que são 2 semanas nesse exemplozinho que está aqui da lapiseira, tá? E por fim, o estoque de segurança, né? Eu comentei com vocês que algumas peças, alguns materiais aí, né? Como são muito usados, por exemplo, ou são muito importantes, ou demoram muito para serem fabricados, ou para serem entregues do fornecedor, às vezes se coloca ali um estoque de segurança mínimo para não ter o risco de estar tudo lá, né, os trabalhadores, energia elétrica, todos os outros materiais, e por falta de um material, a gente tem que parar a produção, ou diminuir muito porque está faltando, né? Então, nesse caso é 0. Eu acho que a gente parou exatamente aqui, né, pessoal? A gente fez o grafite, fizemos o anterior, e agora tem um último aqui, antes da gente entrar para esse exemplo final aqui, que eu já comento com vocês já aqui. Então, vamos pegar esse aqui, olha, aqui é o miolo interno, cujos requisitos são, vejam, o lote é 1, está falando que é 1, significa o quê? Que a gente pode fazer 1, 2, 3, não tem requisito nenhum aí, não tem restrição nenhuma. O lead time é 3, significa que toda vez que a gente for montar o miolo interno aí, né, a gente leva 3 semanas para montagem, não tem jeito, então tem que acender uma luz aí, né, para os postos de trabalho que estão antes da gente, né, para mandar os materiais, os componentes, porque a gente precisa começar a montar o miolo interno, porque senão não vai dar tempo de entregar o miolo interno aí, né, a tempo e tal. E nesse caso, olha, vejam lá que tem um estoque de segurança de 200, né, então não pode deixar o estoque cair abaixo de 200, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então? Bom, só para lembrar que em cima é a passagem do tempo, as semanas, né? A primeira linha aqui, anotem aí, é super ridículo e tal, mas deem uma lida nos livros, vão anotando as coisas aí, que tem muita coisa, não dá para eu escrever tudo para vocês, tá? Então, mas é super tranquilo, né? Essa primeira linha aí mostra as necessidades brutas. O que é isso? São as quantidades ao longo do tempo que esse posto de trabalho que monta o miolo interno, né? Por exemplo, na primeira semana, esse posto de trabalho tem que despachar, tem que entregar para o próximo posto de trabalho 100 miolos internos, estão vendo aí? Tem que estar pronto, tem que despachar para o próximo posto, porque o próximo posto vai usar esses 100 miolos internos aqui para fabricar o produto interno, desculpa, o produto final, né, que é a lapiseira, tudo lá e tal. E aí na semana 4 tem que fabricar, tem que estar pronto 230 para entregar, na semana 5 tem que entregar 400 e assim por diante. Isso aqui são as entregas, tem que estar tudo pronto já para entregar. Tranquilo? Depois essa outra linha aí aqui, ela é muito pouco usada, né? É difícil acontecer, mas não é impossível. Que os recebimentos que vêm de outras empresas, que são irmãs aí do mesmo grupo e tal, podem ter esse repasse entre empresas, mas é muito pouco comum. A terceira linha aqui, que é a do estoque, essa linha aqui é a linha onde a gente faz as contas, né? A linha viva de fazer o mais e menos, é a linha que a gente faz a contabilidade, digamos assim, geral, né? E as últimas 2 linhas têm a ver com a acender a luz, né, acender a necessidade realmente de disparar o pedido, que é a última linha, né, a última linha é quando a gente acende a luz, falou, tá, tem que chegar aí, tem que estar pronto, desculpa, tem que parar o pedido
porque senão não vai dar tempo de chegar a tempo que é na linha de cima, está escrito recebimento, é aí que chega para efetivamente a gente poder. Então, lembrados? Então vamos lá, pessoal, começando aqui, olha. Nesse caso, já tem no estoque inicial aí, desse do miolo interno, já tem 380 unidades do miolo interno, tá bom? Estão prontas ali no estoque. O que vão ser usadas para fazer a entrega dessas primeiras 100 aqui da primeira semana. E o estoque cai para quanto? Estão vendo aí? 280. Na próxima semana a gente não tem que entregar nada, muito pelo contrário, até recebemos, tá vendo? Recebeu 100 de uma co-irmã aí, de uma outra empresa do mesmo grupo e tal, chegaram 100, de tal forma que o estoque subiu para 380. 380, aí na semana 4, vejam lá, nós temos que entregar 230, né? E temos 380? Então super tranquilo. Vai dar para fazer entrega e vão sobrar 150, tranquilo? Tranquilo, só que calma, porque me ajudem aí, ó, para a gente não errar, ó, tá vendo aqui? Não podemos deixar o estoque cair para menos de 200, tá? Então, essa é uma exigência aqui, que tem um estoque de segurança, um estoque mínimo, que tem que manter sempre 200. Então, presta atenção, olha, na verdade, 380, na verdade, desses 380, a gente só vai poder mesmo efetivamente usar 130, porque desculpa, 180, né? 180, porque a gente tem que manter 200 ali no estoque de segurança. Então, 180 para 230, que é o que a gente tem que entregar, estão faltando 50, pessoal. Podemos montar 50, né? Fabricar 50? Pode, lá, porque não tem requisito aqui, a restrição de lote é unitário. Pode fazer de 1 em 1. Então, vejam, como o lead time é 3, então 3 semanas para trás, tá vendo? Como o nosso problema é na semana 4, 3 semanas para trás, e, portanto, na semana 1, lá na última linha, que é o do disparo dos pedidos, lá na última linha, a gente vai pedir 50. E onde é que quando que vão chegar esses 50? Na linha de cima do recebimento, na linha de cima, bem na semana que nós vamos estar precisando, que é a semana 4. Então, qual é a continha aí? Ridículo, né? 50, que acabaram de chegar. Acabaram de ficar prontas, a montagem, 50. Mais 380 que a gente tem no estoque, isso está dando 430, o suficiente para fazer a entrega do 230 e sobrar ainda no estoque 200, pessoal, que é o que a gente precisa, estão vendo lá? O estoque mínimo de 200. Então, beleza, 200. Na outra semana, semana 5, já temos que entregar 400. Mas vejam, não podemos usar esse 200 do estoque, porque ele tem que ficar lá. Então, é como se a gente tivesse zero, não podemos contar com nada, e temos que fabricar os 400, né, montar os 400. Então, 3 semanas para trás, e, portanto, no 2, super ridículo, né, pessoal? Acho que é todo mundo craque já na última linha, estão vendo? Na última linha, a gente insere, né, registra aí a necessidade de começar, nesse momento, já começar a montar mais 400 miolo interno. Porque senão não vai dar tempo de ficar pronto aqui, olha, no 5, que é quando a gente vai ter o problema ali de entregar. Então, aí chegaram os 400 aqui, na linha de cima, né? E aí, mais os 200, né? São 600, o suficiente para a gente fazer a entrega dos 400 e sobrar o 200. O 200 continua ali, sem problema e tal. Bom, aí precisa entregar 380 no 7. Não podemos usar esse 200. E aí, 3 semanas para trás e, portanto, no 4, lá embaixo, na última linha, a gente faz o pedido para começar a montar imediatamente 380, porque senão não vai dar para... Né? Quando é que eles vão ficar prontos? Na semana 7, na linha de cima. Estão vendo aqui? Ó, chega ali na semana 7, de forma que a gente consegue fazer a entrega. Vão sobrar os 200 que a gente precisa manter, sempre precisa manter para fazer uma gestão de risco aí, né? E, finalmente, na semana 8, tem que fazer a entrega de 600, não tem jeito, tem que fazer o pedido mesmo lá na última linha, estão vendo lá? Ó? Na semana 5, tem que fazer, acender a luz para começar a montar 600, porque senão não vai dar tempo de ficar pronto aqui para poder fazer a entrega. Tranquilo, pessoal? Deu para dar uma lembrada? Super ridículo, né? Alguma dúvida até aqui? Por favor, tranquilo mesmo? Bom, então não tem, né, novidade, a gente deu uma lembrada aí. Uma novidadezinha vai ter agora, aqui no próximo exemplo, mas nada também, nada do outro mundo, tudo muito ridículo aqui, pessoal, muito simples demais.
Mas veja, o que tem aqui nesse último slidezinho nosso aqui, pessoal? No fundo é exatamente o que está nos livros, tá? Se vocês pegarem o Slack ou aqui o do Correio, qualquer um, né, vai ter esses exemplos também lá, vocês dão uma lida, é importante. Esse exemplozinho aqui, o que ele está fazendo aqui? O que os autores estão fazendo, pessoal? Eles estão mostrando o que nós fizemos no final da aula passada e agora, nesses 15 minutinhos aqui, o que nós fizemos, né? Nós fomos lembrando, né, um por um registro de cada material. Então, miolo, grafite, não sei o que tal. Agora, nós vamos dar uma olhadinha como é que isso é feito no computador. Ou seja, é feito os vários registros todos, eles estão interrelacionados, interligados e tal. Não só no computador, mas daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo, mas também na outra aula vamos fazer mais exemplos e tal. Vocês vão ver que não só no computador, mas quando a gente vai fazendo na mão também, não muda nada. As continhas que a gente tem que fazer é exatamente o que a gente tem feito até agora. Só que tem uma inter-relação entre os registros, que também é muito simples, muito ridículo, nós vamos ver agora, tá bom? Então, para isso, vejam, nós estamos dando uma lembrada aqui, né, naquele desenho ali, estão lembrados? Da tal da estrutura em árvore. Estrutura em árvore ou pai e filho, né, que fala, né, estrutura pai e filho, estão lembrados? E aí fizemos um recorte aqui, os autores fizeram um recorte aqui, ó, colocando aqui a lapiseira, que é o produto final, e tem a hierarquia, né, estrutura pai e filho. Logo embaixo da lapiseira, que é o produto final, tem os grandes sistemas. Se não me engano, tem uma meia dúzia de grandes sistemas. O mais importante deles é o miolo, né? Depois, mais abaixo, no nível hierárquico mais abaixo, os grandes subsistemas, também tem vários subsistemas, né? E o mais importante deles aí é o miolo interno, por isso que estamos dando uma focada aqui nesse exemplo aqui, tá bom, pessoal? E também o grafite ele é usado, tanto o grafite quanto o miolo interno, e tem outros também, mas estamos focando só aqui no miolo interno e o grafite, que eles digamos assim, eles constituem ou são montados para montar aí o miolo, tá bom, pessoal? Por sua vez, se a gente descer mais um nível aí e tal, vão ter lá os outros subsistemas ou grandes componentes e tal, né, que vão fazer parte do miolo interno agora. Por sua vez, o miolo interno ele é decomposto em vários outros componentes, subsistemas, e estamos dando uma focada aqui, uma olhada aqui, uma contemplada melhor aqui no suporte de garras e garras, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada nisso, como é que... Então tem aí uma novidadezinha aí. Como é que é isso, pessoal? Vejam, primeira linha lá em cima é o do produto final, nesse caso a lapiseira, e vejam, essas quantidades, 300 na semana 2, 200 na semana 4, 500 na semana 7, assim por diante, até 1.000 lá na semana 10, pessoal, são as quantidades que efetivamente a gente tem que colocar no mercado, né? As quantidades nessas várias datas que a empresa tem que colocar e despachar para os vários PDVs dos mercados. O que é isso, hein? Claro, podemos dizer que tem a ver com a previsão de demanda, é claro que tem a ver com a previsão, mas não é necessariamente a previsão de demanda. Tem um passo a mais que nós já demos. Isso aqui é o tal do PMP, estão lembrados? Ou PMP ou planejamento agregado, que no fundo é um passo a mais que a gente deu naquela análise que a gente fala que é o planejamento da oferta, né? De como que a gente faz a oferta propriamente dita. Então a gente chegou à conclusão de que a gente vai ter que fabricar internamente 300 lapiseiras no 2, 200 lapiseiras no 4 e assim por diante, tá bom? Para poder colocar tudo isso no mercado, tá? Vamos dar uma olhadinha agora aqui no primeiro grande sistema, que é o miolo, né? Então, vejam, não tem, como é que fala? Não tem aí dificuldade, não tem novidade nenhuma aqui, tá? São as mesmas pontinhas, contanto que a gente tome cuidado aqui, hein, pessoal? Vamos dar uma olhada nos requisitos aí. Como é que era isso mesmo? Ó, no caso aqui, lote mínimo, 300. O que é que significa isso? Que cada vez que a gente for montar, é um posto de trabalho, que a gente vai montar o miolo. Toda vez que for montar o miolo, porque esse posto de trabalho faz outras coisas também, tudo, entendeu? Outros tipos de lapiseira, sei lá, caneta, né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, as empresas, as fábricas, fabricam 10, 20, 50 produtos, até mais, né? Então, na verdade, é o seguinte, cada vez que for montar o miolo, né, não vale a pena se for menos que 300. É isso que eles estão dizendo aqui, ó, lote mínimo 300. Pode fazer 301, 302? Pode. 303? Pode. Não pode fazer 290, 295 não pode, tem que ser no mínimo 300. O lead time é 1 significa o quê? Que tem que levar uma semana para ser montado, né? E estoque de segurança, nesse caso, não precisa se preocupar. Estoque de segurança 0, não tem, né? Não teria
problema aí nenhum, tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos lá, rapidamente. Vocês já estão craques aí, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Vejam que tudo começa aqui com um estoque inicial, já tem, na verdade, 350 unidades desse miolo no estoque, já estavam feitos aí das semanas anteriores, então sobraram 350, tem lá, a gente pode contar com eles. Então vamos lá, 350. Vejam que na semana 2, nós temos que despachar, nós temos que entregar ali para despachar já, né? 300, né? Semana 2, 300. Como nós temos 350, beleza, né? Então, vamos sobrar quanto em estoque aqui na semana 2? Dá uma olhadinha lá, ó. Na semana 2 sobram 50. Pode sobrar um estoque de 50? Pode. Me ajudem lá, dá uma olhadinha para a gente não errar. Ó, nesse caso aqui, o estoque é zero. Então, tranquilo, sem problema nenhum. Pode ter um estoque de zero ali e a gente continua. Desculpa, não tem necessidade nenhuma de estoque de segurança, é zero. Portanto, o estoque aqui pode cair a 50, sem problema nenhum. Então, 50, vejam que na semana 4 nós temos que entregar 200, pessoal, e nós temos 50. Não vai dar, vai precisar aí de 150. Mas vejam, não vale a pena, não pode, tem uma restrição, não pode fazer 150, porque tem que ser no mínimo quanto? 300. Então, vejam, não tem jeito. Então, se o nosso problema é na semana 4, uma semana para trás, portanto, na 3, vejam lá, na última linha, que está em branco aqui, né? Ele até tirou a cor aqui para dar um destaque. Então, na última linha lá, na semana anterior, na 3, a gente tem que fazer o pedido de 300. Falar, ó, tem que começar a montar 300, senão não vai dar tempo de chegar aqui, ó, na semana 4, que é quando eu vou precisar dele, portanto, 350, né, olha aqui, 300 mais 50 vão ser o suficientes para fazer a entrega de 200 e sobrar 150 no estoque. Então, super tranquilo aí, vocês já estão craques e tal, de forma que, olha, na semana 7, a gente precisa entregar 500, e temos 150. Então estaria faltando 350. Vamos ter que pedir, pode ser 350, pode, está acima do mínimo ali de 300. Então, uma semana para trás, e portanto no 6, lá na última linha, a gente vai disparar um pedido para começar a montar 350. Senão, não vai dar tempo de fazer essa entrega aqui, né, de estar pronto na semana 7. E aí, então, então, na linha de cima, ele chega aqui 350, somado com os 150 que já tinha no estoque, vai dar 500, que vai dar para a gente fazer essa entrega aqui. Não vai sobrar nada no estoque, hein? Mas tudo bem, não está pedindo mesmo. Então, fica aí a zero no estoque. Dúvidas? Alguém, desculpa, por favor. Professor Samuel Santos. Claro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que tem cada linha, porque eu estava lendo, mas eu não entendi muito bem. Então, vamos lembrar, então, por favor, anotem aí, muito obrigado, né? Muito obrigado. A gente vai fazer também aqui, vamos, né, colocar tudo aí para vocês, tá? Mas aqui, realmente, no livro aqui, realmente, eles quiseram dar um destaque aqui com esses azuis aqui, ficou meio ruim, né? Eu peço desculpa aí para vocês, mas não tem como mudar, pessoal, esses lados já vem pronto. Mas vamos lá, né? As linhas são, a primeira de todas, necessidades brutas que mostram quanto que o posto de trabalho tem que entregar. Isso aqui é a saída, é a entrega. Depois a segunda linha está com recebimentos programados. Essa segunda linha quase nunca a gente usa, tá? Mas ela mostra aquela transferência entre empresas do mesmo grupo. Quase nunca usa, mas né, existe, olha. Aí a terceira linha é a linha do estoque. É aqui que a gente faz as contas efetivamente, a linha do estoque. E as últimas duas linhas têm a ver com o pedido. A última linha de todas é o disparo do pedido, é quando a gente acende a luz, fala, agora tem que né, começar a montar aí, ou tem que acender o fornecedor lá, porque senão não vai dar tempo de chegar a tempo. E a penúltima linha, a linha que está um pouquinho para cima ali, né? A penúltima linha mostra quando chega, quando fica pronto o negócio, tá bom? Seria o recebimento do pedido aí. Tá? É claro que cada livro usa um nome um pouquinho diferente, mas é basicamente isso. As duas últimas linhas têm a ver com o disparo do pedido e a chegada do pedido, o recebimento aí. Tranquilo? Vamos continuando então aqui, pessoal. A gente estava aqui no miolo, quase terminando aqui, que o estoque ficou zerado, né? Estava falando para vocês, olha,
Pode o estoque ficar zerado? Pode, nesse caso não tem uma exigência, então estoque 0, 0, 0, 0, 0, até que na semana 10 nós temos que entregar 1.000, né? 1.000. Pode fazer 1.000? Pode, porque o mínimo é 300, então sem problema nenhum. Então vejam que, como nós temos 0 em estoque, vai ter que pedir 1.000 mesmo. Olha, estão vendo aqui na última linha, que está em branco, aqui na última linha, ó, na semana anterior, está lá o 1.000, sinalizado aqui, ó, tem que começar a montar o 1.000 na semana 9, porque senão não vai dar para fazer a entrega na semana 10, porque leva uma semana aí. Então, quando é que esse 1.000 chega? Quando é que ele vai estar pronto? Na linha de cima, anotem aí, na linha de cima, estão vendo que ele chega aqui, ó, na linha de cima, uma semana depois aí, né? É justamente quando nós vamos precisar dele para fazer a entrega, e o estoque fecha aqui com 0, não teria problema, porque não tem exigência e tudo mais e tal. Beleza, pessoal? Agora vamos continuar agora aqui com o grafite e o miolo interno. Agora dêem uma olhadinha no desenho, que aqui é que tem a novidade aí, que é importante vocês anotarem, tá? É super ridículo, mas é importante para a gente entender. Vejam lá aqui. Depois que a gente fez o miolo, vejam que agora quem é que está abaixo do miolo? Em outras palavras, quem é que são os filhos do miolo, né? O miolo é o pai de quem? Do miolo interno e do grafite, tá bom? Então o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, olha, nós já temos craque, nós já sabemos, não tem grandes novidades, nós já sabemos fazer essas continhas de mais e menos aqui, que são ridículas. A única dúvida que nós não sabemos ainda, pessoal, é como que a gente monta a primeira linha, tanto do grafite, estão vendo aqui, ó, o grafite, quanto do miolo interno, que são os filhos do miolo, tá? Como é que monta, em outras palavras, da onde que vem a primeira linha, que é a linha de necessidades brutas, estão vendo? Anotem aí, da onde que vem essa primeira linha do filho, né? Ela vem, pessoal, ela é a cópia idêntica da última linha do pai, entenderam? Então, a primeira linha, que é a linha de necessidades brutas do filho, no caso aqui o grafite ou o miolo interno, como é que a gente monta a primeira linha deles? Ela é um copy, é só copiar a última linha do pai. Quem que é o pai? O miolo. Então vejam aqui, ó, o miolo aqui, ó. Olha a última linha aqui, que está em branco, até para dar um destaque, olha. A última linha aqui, ela é idêntica, anotem aí. Eu anotei, hein, se vocês também, mas é importante vocês anotarem. Peguem um papel, um caderno aí, anota também. Mas, de qualquer forma, eu coloquei para vocês lá no Moodle, tá? Se vocês estão com... Só para terminar, desculpa, só para terminar o raciocínio. Se vocês abriram lá o arquivinho que eu coloquei no Moodle para vocês, aquele arquivinho que chama Visão Sistêmica, o MRP Visão Sistêmica, vocês podem ver que eu escrevi lá para vocês, que a primeira linha, né? Dá uma lida lá, quem abriu, tá lá. A primeira linha do filho, ela é um copy, ela é basicamente um copy da última linha do pai, entenderam? Tá? Mas independente disso, anotem aí também que isso é uma coisa importante, é super ridículo, né? Super fácil de entender, a gente já vai ver isso já melhor aqui, como é que faz mesmo, mas é super fácil, tá? Mas isso é importante, porque senão a gente não consegue fazer esse interrelacionamento entre os vários materiais, entendeu? Tem essa interligação entre eles aí, tá? Desculpa, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Eu acho que eu não consegui ver, alguém tem dúvida, mas por favor, eu já abro já para vocês perguntarem, ó. Então, quer ver como é que é isso? Como é que a gente operacionaliza isso que a gente acabou de falar? Então, vejam lá, vamos pegar aqui o miolo interno. Olha, vejam, anotem aí. Apesar de ser muito simples, né? O miolo interno é o filho do miolo. Então, como é que a gente monta? Da onde que vem a primeira linha do miolo interno? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa primeira linha do miolo interno, que é a linha de necessidades brutas, né? Do miolo interno. Da onde que ela vem, hein? Ela é um copy idêntico aí da última linha do pai, que é o miolo. Olha lá o miolo, ó. Olha a última linha do miolo, pessoal. Dá uma olhadinha, como é que ficou a última linha do miolo? Dá uma olhada. Na semana 3, 300. Na semana 6, 350. Depois 500. E na semana 9, estão vendo lá? 1.000. Então é só dar um copy nisso, aqui no miolo interno. Dá uma olhadinha, ó. Igualzinho, ó.
300, 300, 350, olha lá, na semana 6, estão vendo? Não está muito bom, mas acho que dá para ver. Na semana 7, 500, vem da onde? Vem da última linha aqui, ó, do miolo, ó, a última linha do miolo. E, finalmente, o 1000 que está lá na semana 9, estão vendo? Né? Então, é um copy idêntico. Estou falando idêntico e estou frisando idêntico, porque no caso entre o miolo e o miolo interno é idêntico mesmo, tá? Por que é idêntico? Porque a relação de montagem entre o miolo e o miolo interno é de 1 para 1, anotem isso. É ridículo, mas ó, o que vale dizer é o seguinte, que em cada miolo tem um miolo interno. Em outras palavras, para montar um miolo, nós precisamos de um miolo interno. Então, a relação é de 1 para 1, e, portanto, a primeira linha do miolo interno é idêntica à última linha do miolo, né? Vejam que a relação do grafite com o miolo é de 1 para 4. Estão vendo aqui, ó, 4x, estão vendo? E o grafite também é filho do miolo. Então, vejam, ó, como que nós vamos montar a primeira linha do grafite? Dá uma olhadinha agora aqui, ó. Primeira linha do grafite. Então, a primeira linha do grafite, que é o filho, é um por 4, né, professor? É um copy, exatamente. Ele é um copy da última linha do pai. Quem que é o pai? É o miolo. Né? Olha lá a última linha do miolo. Só que multiplicado por 4, é claro, né, pessoal? Então é muito simples. Por quê? Porque para a gente montar cada miolo, eu preciso de 4 grafites. Então vejam aqui, olha a última linha do miolo. Ele está falando que eu vou precisar de 300 miolos aqui, 300 miolos aqui, 350 no 6, 500 no 7 e 1000 no 9. É idêntico à primeira linha do grafite, ó. Tá vendo que esse 300 no 3 é idêntico aqui, só que multiplicado por 4, porque a gente precisa de 4 grafites. Aqui o 350 no 6, olha, é só replicar, é só copiar, 350, só que multiplicado por 4. E assim por diante aqui, né, até o último aqui, só para chamar a atenção do último aqui, que acho que é 1000, né? Estão vendo aqui? 1000 no 9 é só dar um copy. É claro que multiplicado por 4 na relação de montagem aí, né, do miolo com grafite, tá? Então é isso, pessoal. Né? Essa era a única novidade que tinha, digamos assim, era a única novidade que tinha, que estava faltando aí, digamos, porque o resto a gente já tinha conversado na aula passada, teoria, conceito, tudo, né? Tinha colocado para vocês, está lá no Moodle também, né? Já está tudo montadinho. Não tem muito mais novidades aqui, agora é só fazer a conta mesmo, né? E aquilo que nós já sabemos, tá? Então, agora a gente viu como é que monta essa primeira linha do grafite, que tem que multiplicar por 4, e a do miolo interno, que é exatamente igual, porque a relação é de 1 para 1. Tranquilo, pessoal? A gente já vai fazer as continhas já, porque essa aí é super ridícula, super tranquilo, a gente já faz já. Mas antes disso, alguma dúvida até aqui? Desculpa. Desculpa mesmo, tinha alguém que estava com uma dúvida, mas eu estava bem no meio aí, eu não achei melhor não parar. Me desculpa. Perguntem. Não, professor. Eu perguntar justamente porque o grafite está diferente, né, do finalzinho do miolo. Só que aí eu vi que é 4 grafites em cada miolo, né? Por isso que multiplica por 4. Ah, tá. Então você entendeu. Sim, Entendeu, sim. né? Tá bom. É isso mesmo. Aí tem que multiplicar por 4, porque em cada miolo nós precisamos de 4 grafites aí. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntem, por favor. Não, mesmo todo mundo entendeu, então, essa brincadeirinha aí de como montar essa primeira linha, isso é importante, é uma coisa muito simples, mas se a gente não prestar atenção, não se preocupar, né? É claro que isso tudo está no software, tudo, mas é importante, porque isso tem uma coisa bem lógica, né? Porque, claro, eu não vou conseguir montar um miolo se tiver 3 grafites, vai ficar faltando. E, claro, a lapiseira pode até funcionar, mas o cliente pode não gostar, começa a ter uma imagem, né, na empresa, assim por diante e tal, né? Então, essas coisas todas aí têm que ser consideradas aí, né, pessoal? Bom, então, rapidamente, agora não tem muito mais novidade, né? Vamos só fazer essas continhas aqui rapidamente, né?
E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Então, mas rapidamente agora, vamos pegar o grafite aqui, então. Vejam, quais são as restrições agora, quando a gente vai fazendo as continhas do grafite? Vejam que é um múltiplo de 500. O que vale dizer que a gente pode imaginar que o grafite seja comprado por um fornecedor, tá bom? Podemos imaginar, ou pode ser fabricado inteiramente, mas enfim, o que vale dizer é que é múltiplo de 500 significa o quê? Que o fornecedor só me entrega de 500 ou 1.000, 1.500, 2.000, assim por diante, tá? Ou se a gente for fabricar internamente, só pode fabricar em lotes de 500, 1.000, 1.500, assim por diante, tá bom, pessoal? O lead time é 2 semanas com antecedência, estão vendo aqui, né? E o estoque de segurança, nesse caso aqui, olha, estão vendo? 250, estão vendo aí? Não pode deixar cair o estoque para menos de 250. Então, vamos lá. Então, vejam que, começando aqui, o estoque inicial é 250, 250, vejam que na semana 3 nós temos que entregar 1.200, porque senão o posto de trabalho que vai montar o miolo não vai conseguir montar o miolo a tempo se a gente não entregar esses 1.200 grafites aí, né, pessoal? Tá? Então a gente tem 250. Quanto é que vai estar faltando? Me ajudem aí, 950, né? 900. Opa, mas calma, estão vendo? Olha, não podemos usar esse 250 do estoque, porque nós temos que deixar lá, ó, me ajudem aí para a gente não errar, ó. Estoque de segurança, o estoque mínimo, não podemos usar esse 250. Então, na verdade, nós vamos precisar mesmo de 1.200, tá? Mas vejam que não dá para comprar de 1.200. Só dá para comprar ali na tabuada do 500. Então não tem jeito. Então, 2 semanas para trás, tá vendo? Se o nosso problema é no 3, tá todo mundo craque já aí, né? Se o nosso problema é no 3, então 2 semanas para trás, e portanto no 1, lá na última linha, estão vendo? Ó, lá embaixo, na última linha, a gente tem que fazer um pedido de 1.500. Que quando é que eles vão chegar? Vão chegar a tempo aqui, olha, na linha de cima, que é o recebimento, na linha de cima, a tempo da gente poder fazer essa entrega. E aí como é que fica? Me ajudem aí, ó, 1.500, que acabaram de chegar. Mais os 250 do estoque, 1.750, dá para fazer a entrega e vão sobrar quanto? 550, né? Vejam que agora 550, ele se mantém. Lá na semana 6 nós temos que entregar 1.400 e não podemos usar esses 550, porque uma parte pode, porque a gente tem que deixar em estoque mínimo 250, portanto a gente pode usar 300, e portanto a gente precisaria pedir para o fornecedor, por exemplo, sei lá, 1.100, né? 1.100. Só que, de novo, nós vamos ter que pedir 1.500, cada tabuada aí que é de múltiplo de 500. E, portanto, vejam, na última linha, lá embaixo, na semana 4, estão vendo? Na semana 4, a gente vai pedir o 1.500, que vão chegar justamente ali na semana 6, quando a gente precisa, de tal forma que, somados com os 550, vai dar 2.050, suficiente para fazer a entrega do 1.400 e sobrar um estoque de 650. Logo na próxima semana tem que entregar 2.000. Podemos usar, desses 650, nós podemos usar 400, me ajudem aí, né? Porque 250 tem que deixar em estoque. Então, 400, então a gente precisaria de quanto? 1.600. Mas aí, como é a tabuada, não tem jeito, ó. Por isso que na última linha, né, 2 semanas para trás, ali no 5, a gente vai pedir 2.000, que devem chegar na linha de cima, é a chegada, tá vendo? Na linha de cima chegaram os 2.000, justamente no 7, quando a gente precisa. E junto com os 650, dá para fazer a entrega e sobram 650. Os 650, opa, aí tem que entregar 4.000. Podemos usar 400 desses 650, certo, pessoal? Podemos usar 400. E, portanto, a gente precisaria de 3.600. Mas não tem jeito, tem que pedir mesmo. Vejam, na última linha lá embaixo, 2 semanas antes, nós temos que pedir 4.000, por causa da tabuada aí, né? O fornecedor só vende. E ele vai chegar aqui, de forma que a gente faz a entrega e continua com um estoque de 650. Tá bom? Sem problemas aí, porque está acima do 250, que não pode ficar abaixo. Vamos dar uma olhada agora no miolo interno aqui, olha, pessoal.
Eu acho que não tem muito mais dúvida, dá para a gente ir um pouco mais rápido. Vejam que não tem restrição de lote, pode fazer 1, 2, 3, o quanto quiser. Lead time de 3, tem que ser sempre com 3 semanas de antecedência, porque demora para montar 3 semanas. E o estoque de segurança, olha, 300, não podemos deixar cair abaixo de 300, senão o risco é muito grande. Então, veja, Professor, começa com... Oi, claro, por favor. outra perguntinha. Por que tem que ter essa margem de segurança do estoque? É que depende muito, viu? Depende muito de cada produto, de cada material, né? Tem material, peça, componente, que não precisa ter estoque de segurança. Ou na grande maioria das vezes, pode-se colocar um estoque de segurança, sim, muito pequeno, 2, 3, meia dúzia, 10, entendeu? Isso para não ter um risco, o risco não ser muito grande. Mas tem peças, componentes e tal, que são muito usados, por exemplo, ou porque demoram muito para serem entregues, entendeu? Tem, né, às vezes é muito complicado, e aí é bom deixar um estoque de segurança de 50, 100, 200, às vezes 1.000, ou mais até, né, para não correr o risco de eventualmente ter que parar a linha de produção. Imagina, sabe? Tem energia elétrica, as máquinas estão todas lá, os trabalhadores, tudo está tudo lá, e por falta de um material, a linha de produção tem que parar, às vezes fica lá 2, 3 horas, ou às vezes 2 dias até receber o novo material aí. Então, não são todos os materiais, né? Mas alguns é bom ter um estoque de segurança com um número relativamente grande para não ter esse risco, tá bom? Nós aqui não vamos fazer a conta propriamente dita, nós não estamos preocupados com isso. Mas existem algumas metodologias, pelo menos umas 2 delas bem usadas, bem importantes, que certamente vocês vão ver, devem estar vendo, ou vão começar a ver com o professor Biasi. Como fazer a conta desses estoques mínimos aí, estoques de segurança, tá bom? Mas para nós aqui o que interessa é que a gente tem que seguir essa restrição aqui, tem que respeitar, tá bom? Faz Porque sentido, senão, professor. porque senão o risco de parar a linha de produção começa a ficar muito grande, entendeu? Que são Vai que os peças. caminhoneiros fazem uma greve aí, né? Aí É, ferrou. pois é. No fundo, o que acontece? Geralmente, quando o estoque de segurança é grande, é porque aquela, né, a peça ou aquele sistema, subsistema, ele é muito utilizado não só por esse produto, mas por outros produtos mais, entendeu? E ele é muito requisitado na empresa toda, demora muito para entregar por causa da logística, ou demora muito para fabricar, alguma coisa do tipo. Então, aí põe um estoque de segurança relativamente grande, 100, 200, 1.000, às vezes, tá bom? Muito bem, continuando aqui, vejam onde é que a gente parou aqui, né? Então, 300, 300, 300. Vejam, aí na semana 3, nós temos que entregar 300. Aí vai dar, super tranquilo. Opa, mas calma, não podemos usar esse estoque aqui, porque ele é um estoque mínimo de segurança, não podemos usar. Então, nós vamos ter que fazer um pedido de 300 mesmo. Mas, por sorte, estão vendo? Olha, nesse caso aqui, chegaram 300. Esse recebimento programado aqui na segunda linha é aquilo que eu comentei com vocês, que é muito pouco, é raro acontecer isso, porque é transferência entre empresas do mesmo grupo, tá bom? Mas vamos supor, então, chegou bem no mesmo momento aqui, just in time, chegaram 300, de tal forma que não, né, então resolveu o problema aqui momentaneamente, de tal forma que a gente não precisou usar, nem poderia usar esse 300, que ele continua no estoque, continua. E aí, vejam, na semana 6 nós temos que entregar 350. Não podemos usar esse 300, estoque mínimo. Nós vamos precisar mesmo, né, fabricar aqui, montar 350. E aí 350 pode, porque não tem restrição de lote. Então pode ser 1, 2, 3, pode ser 350. Então, 3 semanas para trás, estão vendo lá? Porque o lead time é 3. Aqui na última linha, estão vendo lá? Na semana 3, lá na última linha, semana 3, a gente vai, né, indicar 350 para começar a acender uma luz, né? Tem que começar a montar 350 aqui, porque senão não vai dar tempo de ficar pronto aqui no 6. Ó. Então, quando é que ele vai chegar? Quando é que vai estar pronto? Na linha de cima, ali no 6. E aí a gente consegue fazer essa entrega, continua mantendo os 300 no estoque mínimo aí, sem problema nenhum. Na semana 7 precisa entregar 500, também tem que começar a montar na semana 4, 3 semanas antes, estão vendo? Ó, na última linha lá, estão vendo?
na última linha, tem que disparar o pedido para começar a montar 500, para ele chegar na semana 7, senão não vai dar tempo. E aí ele chega na linha de cima, tá bom? Sempre na linha de cima aí, pessoal. Na quarta linha aí ele chega, né? E vai dar para a gente fazer a entrega e tal, e continua os 300 no estoque, o estoque mínimo, e para terminar os 1.000 ali, que na semana 9, então a gente dispara um pedido ali, ó, tá vendo? Na última linha lá, na semana 6, para poder fazer essa entrega e tal, e fecha com estoque de 300 lá, o mínimo e tal. Beleza, pessoal? Então agora só falta o suporte da garra e a garra, e as garras propriamente ditas, que onde é que a gente vai ver de novo, hein? Fazer as continhas de mais e menos são ridículas, a gente já está super ridículo e tal. A única coisa que estava faltando é o seguinte, a questão é a seguinte, como é que a gente monta a primeira linha, tanto do suporte de garra quanto das garras aí? Bom, aí precisa lembrar aqui do desenho, ó, voltar no desenho, ó, da estrutura pai e filho. Vejam que tanto o suporte de garra quanto as garras, né, são filhos do miolo interno. Então, na verdade, a gente tem que a primeira linha, tanto do suporte de garra quanto das garras, vem da onde? Da última linha do miolo interno, que está aqui, ó, que está aqui em branco, aqui, mostrando aqui, ó, 350 no 3, 500 no 4 e 1.000 no 6. É só dar um copy nelas, principalmente, né, no suporte da garra. Por quê? Porque a relação de montagem do miolo interno com o suporte das garras é de 1 para 1, pessoal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vejam que a primeira linha do suporte das garras, pessoal, é idêntica, é um copy mesmo, aí pode dar um copy mesmo, ó, porque a relação de montagem é de 1 para 1, tá bom? Então, ó, 350, 350, 500, 500, 1.000, 1.000. Agora vejam o da garra, o das garras. Aí é um copy sim, só que multiplicado por 3, pessoal. Vejam que a relação de montagem entre o miolo interno e as garras é de 3 vezes, tá bom? Então vejam lá, vamos ver a primeira linha aqui das garras, ó. Né? A primeira linha das garras é só dar um copy nessa última linha do miolo interno, que é o pai, tá vendo? Então 350 no 3 vai virar quanto aqui, ó? 1.050 multiplicado por 3. O 500 no 4 vezes 3, 1.500. E finalmente aqui o 1.000 no 6 vai virar 3.000 por causa da relação de montagem 3 para 1. Tranquilo, pessoal? Então, essa era a única duvidazinha, digamos assim, uma novidade aí, né, da montagem da primeira linha, ou seja, de onde que ela vem, essa primeira linha, né? Tá bom? Vamos lá, então. Agora o resto é fazer aquelas continhas que nós já estamos craques aí. Vejam lá, por favor. Vamos pegar aqui o suporte de garra. Rapidamente, vocês já estão craques. Vejam que aqui tem um mínimo, estão vendo? Ó, um mínimo de 500. Quer dizer, se a gente for fabricar inteiramente esse suporte, né, vai montar inteiramente esse suporte, por exemplo, não vale a pena montar menos que 500. O posto de trabalho, a célula de manufatura que vai montar esse suporte de garra, tem outras coisas para fazer. Né? De tal forma que não valeria a pena fazer uma montagem menos de 500, entendeu? Então, pode fazer 501, 502, 503? Pode, mas não pode fazer 495, 490, não pode, tá? E o lead time aqui, pessoal, 2. Então, com 2 semanas de antecedência. E o estoque de segurança 100. Então, ele não podemos deixar cair para menos de 100. Então, vamos lá, me ajudem aqui para a gente não errar, ó. Eu já estou ficando velhinho, né? É fácil eu errar. Vocês não, vocês estão aí, né, na flor da idade aí, então estão super bons aí para fazer as continhas. Me ajudem aqui, ó. Então vamos lá, olhando para essas restrições, né? Olhando para as restrições, vejam que o estoque inicial é 120. Então vamos lá, 120, 120, 120. Aí na semana 3, né, o suporte de garra aqui, ó, na semana 3, temos que entregar 350. E quanto que nós temos? 120, mas não podemos usar todos esses 120, porque tem que deixar um estoque mínimo de 100. Então, nós podemos usar, sim, 20 pode usar. Se nós vamos ter que entregar 350, então a gente pode contar com 20, precisaríamos montar 330.
Mas não tem jeito, porque o mínimo é 500. Então não tem jeito, tem que ser 500. Então, 2 semanas para trás, lá na última linha, vocês já estão craques, a gente faz o disparo aqui, acende uma luzinha de 500, ó. Não tem jeito, porque senão ele não vai ficar pronto, não vai ficar pronto aqui, na semana 3, que é quando a gente vai precisar deles. Né? Então, na penúltima linha, na linha de cima, a gente vai colocar o 500, que é quando ele chega aqui na semana 3, mais os 120 que tinha em estoque, 620, que são suficientes para fazer a entrega do 350, é só fazer um menos, né? Mais aqui 500 mais 120, menos 350, volta aqui para um estoque de 270. Pode ficar 270? Pode, porque o estoque mínimo é 100, né, pessoal? E aí vejam que na semana 4 nós temos que entregar 500. Temos 270? Pode usar? Não, não pode usar os 270. Podemos usar, desses 270, podemos usar 170. 170. Mas nós precisamos de 500, então nós precisamos, na verdade, 330. 330 também não vai poder, porque é só no mínimo é 500. Então, duas semanas, né? 2 semanas para trás, e portanto aqui, lá na última linha, a gente vai pedir 500. Que devem chegar quando? Na semana 4, na linha de cima, na semana 4, quando nós vamos precisar dele, né? Então, aí fazendo a soma aqui com o 270 do estoque, a gente consegue entregar, mantém os 270, aí na semana 6 tem que entregar 1.000. Desses 270, quanto que a gente pode usar? 170, porque tem que manter 100 em estoque mínimo. Tem que manter 100 em estoque mínimo. Então, como a gente pode usar 170, a gente vai precisar, me ajudar aí, 830. E 830 pode, porque está acima o mínimo é 500, então 830. Então veja que 2 semanas para trás, portanto aqui no 4, a gente vai pedir, olha lá, ó, né? Começa a montar 830, porque senão não vai dar tempo de chegar aqui no 6 aqui, e aí quando ele chega, então na linha de cima, 830 mais 270, vai dar quanto? Vai dar 1.100, faz a entrega e sobram 100, e mantém o 100 ali, que não tem problema, justamente que, né, o mínimo e tal, terminou. Beleza, pessoal? E finalmente a garra, né? Ou as garras aí. Finalmente as garras, vejam que aí tem um lote mínimo aqui, mínimo de 1.500, né? 1.500, e aí o lead time é de 1, e o estoque de segurança 150, então não pode deixar cair abaixo de 150. Vamos lá. E as garras, esse fornecedor só vende, se for um fornecedor, ele só vende de 1.500 para cima, 1.501, 1.502, 1.503 e tal, ele vende e tal. Vamos lá, então, dar uma olhadinha rapidamente aqui. Olha. Professor, rapidinho também. Oi, claro, por favor. Há uma pergunta que eu estava há um tempo. Claro. Tem um limite, né, do lote, mas nesse caso seria tipo uma compra externa, né? Não, eu já tenho comentado com vocês já desde a aula passada que esse limite do lote, anotem aí, aliás, pessoal, dá uma olhadinha aqui no Moodle, eu deixei lá para vocês o Word, né, da visão sistêmica, né, eu expliquei lá como é que a gente interpreta essa restrição do lote aí, pessoal, também dei uma lida nos livros, olha, presta atenção, essa restrição do lote não é só, também, claro, porque o fornecedor, às vezes, ele só me vende de 1.000 para cima, que nem esse aqui, no mínimo 1.500 e tal. Mas não é só em relação ao fornecedor. Muitas vezes a gente tem restrição, não sempre, mas muitas vezes tem restrição se for fabricação ou montagem interna. Porque, né, muitas vezes tem a brincadeira do setup lá que eu comentei com vocês, e às vezes, né, na célula de manufatura ou posto de trabalho, não vale a pena ele parar de fazer o que ele está fazendo para fabricar somente 1, 2 ou meia dúzia. Ele só vale a pena se for para fabricar, por exemplo, sei lá, de 10 para cima, ou de 100 para cima, entenderam? Então, algumas vezes tem restrição, sim, de fabricação ou montagem interna também. Não é só de fornecedor, tá bom? Tá lá, eu coloquei para vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá no arquivinho que eu deixei no Moodle, dei uma lida também, que ela pode ser restrição, seja para fornecedor, seja para montagem interna também, tá bom? No fundo, a gente não precisa saber, né, aqui para fazer os nossos exercícios, a gente não precisaria saber, por exemplo, se essa garra ela vem de um fornecedor
ou ela vem de uma montagem interna mesmo, tá? O importante é saber que existe uma restrição de mínimo de 1.500, entendeu? Então, ou o fornecedor só me vende de 1.500 para cima, ou a célula de manufatura que monta, que fabrica essa garra, só vai parar o que ele está fazendo para fabricar as garras se for de 1.500 para cima, né? É uma exigência ali, né? Bom, então, continuando aqui, vamos lá. Então, começando aqui, a gente começa com um estoque inicial, estão vendo aí, pessoal? Um estoque inicial de 450. Né? Aí vai 450, 450. Veja aqui no 3, aqui nós temos que entregar 1.050. Podemos contar com esses 450? Não. Né? Nós temos que manter no mínimo 150. Então a gente pode contar com 300. 300 dá para contar. Então nós temos que entregar 1.050 e podemos contar com 300, tá bom? Então a gente precisaria de quantos? 750. Mas não tem jeito, porque o fornecedor, ou seja, uma exigência interna, só é no mínimo 1.500. Então tem que ser 1.500. Aí veja que uma semana para trás, estão vendo ali? Olha, uma semana para trás, na última linha, uma semana para trás, a gente faz o pedido de 1.500, estão vendo? Que vai chegar quando? Vai chegar na linha de cima, sempre assim, justamente na semana que a gente vai precisar aqui, né? Que aí somados com os 450 vai ser suficiente para entregar os 1.050 e sobram quanto no estoque? 900. Podemos usar esse 900? Podemos, parte deles, que nós temos que deixar um estoque mínimo de quanto? 150. Então, podemos usar 750. Como nós temos que entregar 1.500, estão vendo, na semana 4, podemos contar com 750. Mas não tem jeito, porque só pode fabricar ali, ou o fornecedor só me vende no mínimo 1.500, não tem jeito. Então, vejam que na última linha, uma semana para trás, a gente tem que fazer outro pedido de 1.500, que vão chegar uma semana depois, que somado com o estoque de 900, vai dar 2.400, tranquilo, pessoal? Suficiente para fazer a entrega do 1.500 e sobrar o 900 ali também, 900 continua e tal. Na semana 6, temos que entregar 3.000. De novo, podemos usar 750. 750 podemos, porque tem que deixar um estoque de 150. 750, tá? E aí, 750 não pode. Desculpa, a gente pode contar com 750, mas como nós temos que entregar 3.000, nós vamos precisar de 2.250, o que dá para fabricar sim, ou quer seja um fornecedor, ele me entrega 2.250 sem problema nenhum, de tal forma que uma semana para trás a gente vai pôr ali, tá vendo, na última linha, o 2.250, que devem chegar na semana 6, né, na linha de cima ali, quando a gente vai precisar dele, né, somado com o 900, vai dar 350, que é o suficiente para fazer a entrega do 3.000 e sobrar quanto no estoque? 150. Pode? Pode, que é exatamente o mínimo ali, e aí ele continua 150, 150, que fechou ali até uma semana. Legal, pessoal? Né? Eu acho que agora a gente já tem todos os conhecimentos aí, né? De como é que operacionaliza. Primeiro, começando na semana passada, o que é o MRP, para que serve, a importância dele, para que a gente não atrase tudo, porque pode virar um efeito dominó, né? Se a gente começar a atrasar tudo, pode até acabar afetando a qualidade dos produtos, tudo aí vira um pandemônio aí no chão de fábrica e tal, e vai queimar a imagem da empresa, se esses produtos forem para o mercado sem a gente perceber que estão com problemas de confiabilidade, de funcionalidade, de ergonomia, né? E aí pode, né, se perceber antes de ir para o mercado, tudo bem, aí é só jogar no lixo e tal e refaz. Se não perceber, pior ainda, vai para o mercado e aí, se perceber logo no início, faz um recall, né? Faz um recall
ou se não perceber, é a pior situação do mundo é essa, né? Os usuários começarem a usar um produto que pode até afetar a própria saúde, né? Aí a situação pode ser muito, é o pior dos mundos aí, né? Então, é uma coisa muito simples, muito ridícula, que pode afetar a estratégia toda, né, da empresa, né? Então, é uma coisa operacional importantíssima e que pode, se não for tomado cuidado, pode afetar toda a parte aí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Dúvidas até aqui? Tranquilo mesmo? Muito bem, então eu vou sair daqui, porque agora a gente vai fazer um propriamente dito, tá bom? Depois nas aulas seguintes também a gente vai fazer mais exemplos. Então, vamos começar com um bem simplesinho. Ah, desculpa, deixa eu chamar a atenção de uma coisa importantíssima aqui, né, para vocês, olha, que é o seguinte, pessoal. É, uma coisa aqui, que tudo que nós fizemos é importantíssimo, é claro, todos os conceitos, teoria, essas contas todas, tudo é importante. Agora tem uma coisa importante, depois vai saber o seguinte, depois de todas essas contas, tudo isso que a gente fez, não sei o que é o mais importante de tudo aqui, pessoal? O mais, claro que tudo que nós fizemos a gente não consegue chegar aqui no final. Qual é o final? O final, pessoal, são todas as últimas linhas de todos os registros. Então, do miolo interno é a última linha aqui. Do grafite é a última linha aqui. Do miolo interno é a última linha. Por que elas são as mais importantes de todos? Porque as últimas linhas de todos os itens, todos os materiais, pessoal, são os momentos importantes que acende a luz, que dispara os pedidos. Então, nas últimas linhas de todos os materiais, é que vão estar mostrando quando que a empresa tem que ligar para o fornecedor e falar, olha, me manda tanto não sei o quê. Quer seja um fornecedor ou quer seja fabricação ou montagem interna. Essas últimas linhas é que mostram quando efetivamente tem que começar as montagens ou disparar os pedidos para comprar dos fornecedores. Tudo que está aqui é importantíssimo. Mas entenderam? Os outputs, lembra na visão sistêmica? O output, que é aquele agendamento que me mostra, né, quando e quanto que a gente tem que pedir, seja para o fornecedor ou seja para a montagem interna. Quando e quanto que a gente tem que pedir de cada um deles. Onde é que está isso, no final de tudo aí? As últimas linhas de todos os registros. Tranquilo? Então, isso é importante vocês saberem também. Claro, eu acho que muitos de vocês, todos já devem ter, já tinham imaginado isso, né? Claro, mas é bom chamar a atenção disso, né, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um agora que está lá no Moodle, pessoal. Por favor, eu já vou compartilhar já aqui com vocês, mas, por favor, quem não abriu, né? Abram lá, por favor, que está lá no Moodle. MRP exercício 1, para a gente fazer propriamente dito, pessoal. Né, eu estou projetando aqui para vocês, né, compartilhando aí, olha, mas se vocês abrirem, é legal para vocês também acompanharem aí, enfim. Por exemplo, vamos começar bem devagarinho aqui, só para a gente usar mesmo os conceitos básicos, dessas inter-relações todas aí e tal, e depois, semana que vem, a gente pega alguns um pouquinho mais trabalhosos aí, tá bom? Mas aqui também é bem simplesinho, então vamos lá, ó. Bata um olho aí para a gente ler, para a gente ver como é que vai ser. Olha. Então, falando que é um fabricante, é uma empresa que fabrica armários, né? Do tipo A e do tipo B, e aí foi feita toda a previsão de demanda, tudo, e depois fez-se o planejamento agregado, ou PMP, e chegou à conclusão, então, que a empresa tinha que internamente fabricar e entregar, estão vendo aí? 10 armários do tipo A na semana 6 e 5 armários do tipo B na semana 7. Tranquilo? E como é que é a constituição, em outras palavras? Qual é o diagrama aqui, os diagramas aqui embaixo, estão vendo? Os diagramas pai e filho, né? O estrutura em árvore aí do A e do B, estão vendo? Bem simplesinho, é claro, né? Vejam que o armário A seria aí constituído de um componente, um grande sistema T, e 4 Zs, estão vendo ali, ó? Relação de montagem do A para o Z, né? 4. Então, 4 Zs. E o B, o armário B ali, né? Ele é 1x, ele é formado por 1x e 1R. Por sua vez, o componente, ou suponha um sistema X ali, né? Ele é constituído, ele é montado a partir de 2Es, tá vendo? 2Es e 1T, tá bom? Então essa é a constituição, ou a montagem
dos dois produtos aí. Super tranquilo, né, pessoal? Bom, aí tem uma tabelinha aqui, que também são os dados aí importantes aí, né? O que estão nessas tabelinhas aí, tá vendo? Aquilo tudo que nós vimos nos slides aí, no finalzinho da aula passada e na aula de hoje até aqui, né? Se vocês olharem, vejam que eu estou pedindo para a gente fazer os registrozinhos do MRP para o A, para o B, para o X e para o Z. Anotem aí. É claro que, vejam, né, eu só estou pedindo para a gente fazer o A, o B, o X e o Z, tá bom? É claro que teríamos que fazer também do T e do R, claro, né? Se for no computador, ou mesmo aqui, a gente teria que fazer, tem que fazer para todo mundo, tá? Mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? E até porque a gente vai ter outros exercícios pela frente também, não precisaria fazer o T e o R. Depois em casa, com calma, quem quiser fazer o T e o R, é até legal também, né? Fica aí a sugestão, tá bom? Para treinar também, tá? Ou pegar outros exemplos que estão nos livros e tudo mais, enfim, né? Mas depois a gente vai fazer outros também, por isso que eu estou pedindo para fazer só o A, o B, o X e o Z, tá bom? Focar nesses aí, tá bom, pessoal? Então, focando nesses quatro, vejam, essas coluninhas que estão aí são aquelas condições todas, né, que a gente tem daqueles requisitos lá, estão vendo? Então, por exemplo, a primeira coluna, o que, que é? É das restrições do lote, lembra? Que tinha, tipo, não tem restrição nenhuma, pode fazer de um em um. Que no caso do A e do B, tá vendo? Não tem restrição nenhuma. O A e o B não tem, pode fazer 1, 2, 3, e tal. Agora, veja o X. O X, quer seja, né, fabricado lá por um fornecedor, entregue por um fornecedor, quer seja montagem interna, precisamos saber, né? Mas o importante é saber que tem que ser no mínimo 5. Não dá para fazer pedido de 3, de 4. Só pode de 5, 6, 7, 8, de 5 para cima. E o Z, estão vendo ali, ó, tem uma restrição de tabuada, né? Múltiplo de 6, estão vendo? Então só pode o quê? 6, ou 12, ou 18, e assim por diante. Tranquilo? Super ridículo, né? A segunda coluninha é a do lead time, do tempo que se leva, quer seja o fornecedor me entregando, quer seja fabricação, montagem interna. Então veja que o A é 1, o B é 2, assim por diante, aí são 1 ou 2 dias, ou 2 semanas. É importante saber que são períodos de tempo aí também, né? E as últimas duas coluninhas dizem respeito à questão de estoques. Vejam que tem uma diferençazinha. Então, estoque inicial e tem o estoque de segurança. Vocês sabem muito bem aqui que é cada uma dessas coisas. O estoque de segurança é aquele mínimo. O mínimo, né? Que a gente tem que guardar ali e tal, por segurança ali, numa gestão de risco e tal, que a gente viu. Então é tudo zero, tá vendo? Tudo zero, só tem que ter um estoque de segurança de 2 para o Z, e o Z também tem um estoque inicial de 4. Muito bem, pessoal, tudo isso são os dados, né? São a entrada do problema. Né? Sem a gente saber essas coisas aqui, né? A gente não consegue, né? A estrutura de pai e filho, o PMP, então lembrar? Tudo isso aqui nós temos que saber. Então agora nós vamos propriamente dito fazer isso aqui, vamos fazer os registros, começar com o A, tá bom? Então desculpa aqui, deixa eu rapidamente aqui pegar, pessoal. Eu vou fazer uma tabelinha, depois eu coloco para vocês com calma. Depois eu coloco com calma para vocês no Moodle, tá? Mais bonitinho e tal. Mas aqui só para a gente entender, eu vou rapidamente, vamos lá, vou fazer uma tabelinha, aqui onde a gente vai colocar o A. Isso aqui é o A, né? Vou começar. E é claro, anotem aí, como a gente começa pelo Z, pelo X? Não, é sempre de cima para baixo, respeitando a hierarquia que está lá no pai e filho, pessoal. Estou começando com o A aí, olha. Como é que a gente vai colocar as linhas? Ó, as linhas, vamos lembrar? Você tem a primeira linha é necessidades brutas. A segunda linha é a linha do estoque, quando a gente faz as continhas lá, tá bom? Estoque, ou estoques, enfim. Depois aqui são aquelas duas relacionadas ao pedido. A de cima é o recebimento do pedido, a de baixo é quando a gente acende a luz, né? O disparo dos pedidos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu continuando aqui. Desculpa só um minutinho aqui. Eu só vou dar uma arrumada aqui, pessoal. Depois no Moodle eu coloco mais bonitinho, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Podemos colocar um negrito, acho que nem precisa. Só para deixar mais... E aí, agora aqui em cima, a primeira linha, vamos lembrar? A primeira linha é a da passagem do tempo, né?
Então, aí, como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora Professor, vamos fazer. Oi, aí tá claro, por escrito favor. recebimento do pedido e disparo do pedido, é isso? Isso mesmo, né? Necessidades brutas. Depois eu vou colocar no mudo para vocês mais bonitinho, tudo e tal. Mas é Não, sim, sim, necessidade. mas eu tô acompanhando o senhor aqui na minha planilha. Isso mesmo, necessidades brutas. A minha sugestão é vocês fazerem no papel, viu? Faz no papel, no caderno aí. É muito melhor do que fazer no Word. Eu estou fazendo no Word porque eu não tenho aqui como fazer. Até teria, mas né, fazer aqui, rabiscar, mas fica muito melhor aqui. Mas a minha sugestão é vocês fazerem no papel mesmo, hein? É... Então, a primeira linha, necessidades brutas, que mostra quando a gente tem que entregar. Segunda linha do estoque, que a gente faz as continhas de mais e menos, e as últimas linhas, as últimas duas, têm a ver com o pedido. A última linha de todas é quando a gente acende a luz, né, do disparo dos pedidos, e a linha de cima ali é quando recebe, quando está pronto, né? Vamos lá então, pessoal, por favor. O que estava falando em relação ao A? De que a gente tem que entregar, né? Entregar, se não me engano, dá uma olhadinha lá, por favor, que são 10 armários do tipo A na semana 6, não é isso? Então, vamos lá. Então, vamos colocar zeros. Eu nem precisaria colocar esse zero, é só deixar em branco, tá? Só deixar em branco. Mas podemos colocar também zero. E aqui, na semana 6 nós temos que entregar 10. E aí, veja agora a linha do estoque, pessoal. Tem estoque inicial? Tem estoque inicial para o A? Não. Então, podemos deixar em branco, mas podemos colocar um zero ali para dizer, ó, não tem estoque inicial. Aliás, não tem para ninguém, só para o Z, acho que tem lá os estoques iniciais. Então, aqui é 0, 0, 0, não tem que entregar ninguém, então 0, não tem que entregar. Opa, mas aqui vai ter que entregar. Vai ter que entregar 10 no 6. Como não tem nada no estoque, vamos ter que montar mesmo efetivamente 10 aí. E aí, vejam, qual o lead time? Quanto tempo a gente precisa ali para o A? É uma semana, um dia, enfim. Né? Então, como é que é isso aqui? Nós temos que acender uma luz, olha. Uma semana antes, que acender uma luz, então aqui, como o problema é no 6, lá na semana 5, nós temos que acender uma luz e dizer o seguinte, olha, tem que começar a montar 10, né? Porque senão não vai dar tempo de chegar e de estar pronto esses 10, que a gente coloca onde? Na linha de cima, né? Que é quando chega ali. Bom, e aí a continha, como é que a gente faz? Ué, acabaram de chegar os 10, mais zero do estoque, é o suficiente para fazer a entrega e sobrar quanto no estoque? Zero. Pode sobrar zero no estoque? Vamos dar uma olhadinha na tabela dos dados lá. Ó. Cuidado, hein? É muito ridículo demais. Mas tem que satisfazer o que está nessa tabelinha aqui. Vejam lá que no A está dizendo que não o estoque de segurança é zero. Não precisa se preocupar, então tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? E aí pode ficar então com o estoque zero. Agora vamos para o B. Está feito, né? Está feito ali. Então, depois a gente faz uns exercícios um pouquinho mais trabalhosos, né? Mas para começar aí, esse aqui bem simplesinho aqui, né? Agora eu vou chegar aqui, pessoal, vou dar um copy, né, para fazer agora o B. Vejam lá, então vou, né, muita coisa que está aqui, a gente pode usar, então B, opa, produto B, né, armário B, as mesmas linhas, cara, tá tudo zero e tal. Agora aqui, essa aqui também é zero. Dá uma olhadinha lá, faz favor. Se não me engano, acho que para o B são 5 armários B para serem entregues na semana 7. Tá bom? Então aqui no 7, ó. Então no 7, na semana 7 e 5. Vou até tirar esses 10 aqui para não confundir, só porque eu dei um copy, tá bom, pessoal? Então agora aqui, vamos tirar aqui e tal. E aí, veja, o estoque inicial do B também é zero. Então, 0, 0, aqui não muda, 0, 0. Opa! Aí, lá na semana 7, mesmo raciocínio. Temos que entregar 5. Está pronto para entregar. Bom, então tem que acender uma luzinha aí. Ó, vamos dar uma olhadinha lá. Ó, quanto tempo? Qual o lead time, né? Quanto tempo a gente precisa para montar? O B, B de bola ali, ó, 2 semanas, hein? Estão vendo? 2 semanas. Então, como é que fica isso aqui? Se o nosso problema é no 7, lá na última linha, acende uma luzinha e diz o seguinte, olha, precisa começar a montar o B de bola aí, 5 armários, senão não vai dar tempo de chegarem esses 5 ali na linha de cima, né, quando a gente vai precisar, tá bom? Então, vamos supor, então aí chegou, aí mais o zero do estoque zerado, dá para fazer a entrega e sobram 0, né? Pode sobrar 0? Pode, né? Nesse caso também pode, aí não teria problema, né? Tá bom? Muito bem, agora quem que tem que fazer aqui, pessoal?
Agora é o X e o Z, né? O X e o Z, né? Mas eu vou parar aqui, nós estamos quase em cima da hora. Eu vou parar aqui por dois motivos, basicamente. Um, porque nós estamos quase em cima aí, né? Vou fazer com calma que é melhor. Aí no comecinho da aula que vem, a gente faz com calma, começa aí, eu começo, continuo, desculpa, continuo exatamente a partir daqui, tá bom, pessoal? E o outro motivo é para vocês também, eventualmente, quem tiver tempo aí, né, em casa, até terça que vem, quem quiser pode tentar agora rascunhar aqui rapidamente aqui, né, o X e o Z, né, o X e o Z. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá, só vou dar uma dica rapidamente aqui, como é que a gente faria isso? Não muda quase nada, né? No caso do X, é só fazer as continhas que nós estamos fazendo aqui, não muda nada, só, claro, respeitando o que está nessa tabelinha aqui, né, pessoal? Tem que respeitar isso aqui. E a primeira, e uma coisa importante é como ou da onde que vem a primeira linha do X. Você tem que montar aquela primeira. Lembra disso? Da onde que vem a primeira linha do X? Vejam que a gente não precisou se preocupar muito no caso do A e do B, porque eles eram produtos finais, eles são os armários propriamente dito. E aí, da onde que vieram as primeiras linhas, tanto do A quanto do B? Do PMP, que está ali no primeiro parágrafo, é um dado ali que está ali do PMP. Agora, o X, ele já é um componente, aí, um sistema, sei lá o quê. Então, de onde que vem a primeira linha do X? Vejam lá no desenho lá, ó, da estrutura pai e filho. Vejam que o X é filho de quem? Do B. Então, a primeira linha do X é um copy idêntico da última linha do B. E eu estou falando idêntico, por quê? Porque é mesmo, porque a relação, deem uma olhada ali, ó, a relação entre o B e o X de montagem, a relação de montagem é de 1 para 1. Então é um copy idêntico mesmo, né, pessoal? E depois é só fazer as continhas que vocês já estão craques aí, sem problema nenhum. E depois vai para o Z. Bom, o Z, mesmíssima coisa. Primeira linha do Z, da onde que vem a primeira linha do Z? Bom, tem que olhar no desenho aqui do pai e filho. Vejam que o Z, ele está tanto no A, estão vendo? É o mesmo componente, é o mesmíssimo componente, mas ele é usado tanto na fabricação do A, o X não, o X é só no B. Mas o Z é usado tanto no A quanto no B, pessoal. Então, primeira coisa, se vocês quiserem anotar, não pode fazer dois registros. Ah, vou fazer um Z aqui e outro Z. Não, não pode, não é assim que se faz, tá? Vai estar errado, vai errar tudo, não é. Tem que fazer um único registro do Z. Então, no final das contas, vai ter um do A, que é o que a gente fez, um do B, um do X e um do Z, tá bom? Como é que faz? É muito simples. A primeira linha do Z, vocês vão fazer uma continha ridícula. Como é que é isso? Ué, tem que olhar, porque ele entra na constituição do A, multiplicado por 4. Vai somar as últimas do A e do X, professor. Isso mesmo, exatamente. Aí. Exatamente, é ridículo. Tá vendo? Ele entra na fabricação do A, 1 para 4. E ele entra na fabricação do X. Estão vendo ali? A relação com a fabricação do X é de 1 para 2, ou seja, eu preciso de 2 Zs para fabricar um X. Então, o que nós temos que fazer? Quando eu for construir a primeira linha do Z, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a última linha do A e multiplicar por 4. E somar com 2 vezes a última linha do X. Ridículo. Claro, tem que tomar cuidado, né? Senão erra. Mas é isso. Então, essa primeira linha do Z é 4 vezes o A mais 2 vezes o X. Tranquilo, pessoal? Tentem fazer, quem tiver um tempinho aí, quiser fazer, né? E aí a gente continua, então, terça que vem, justamente daqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou fechar aqui só para ir lá aqui para dar tchau, ver se vocês têm alguma última dúvida, alguma coisa. Fiquem à vontade. Tranquilo mesmo, nenhuma dúvida? Tudo certo, professor. Valeu. Legal. Então, pessoal, boa semana aí, bom final de semana. Quem tiver um tempinho, dá uma olhadinha aí, quiser terminar o exercício aí. Semana que vem,
eu já começo a partir daqui, tudo e tal, depois a gente faz mais um ou outro exercício um pouquinho mais, nada do outro mundo, mas um pouquinho mais trabalhoso, tudo. E depois também no finalzinho da aula, né, da aula que vem, a gente comenta um pouquinho sobre a prova, né, porque depois na sequência a gente vai ter um feriado e depois já é a nossa primeira prova do meu lado, tá? A gente vai estar terminando aí o MRP, sem grandes problemas, mas aí eu comento com vocês como é que vai ser, mais ou menos a prova, tudo e tal, a aula que vem, tá bom? Vai estar difícil, professor? Não, mas é bom não bobear, né? Tipo assim, a prova é ridícula. Não é ridícula, mas não é nada do outro mundo, não. Semana que vem a gente comenta, tá bom, pessoal? Boa semana, bom final de semana, até terça. Professor também. Professor, Claro. a aula ficou bem clara, eu queria mais conversar se surgiu um compromisso presencial para mim às 5 horas na terça, e eu tenho o primeiro horário livre, eu queria saber se é possível Claro. Pode sim, pode Preciso sim. passar alguma coisa pela presença ou tudo bem, eu só aparecer? Não, porque a presença eu estou fazendo aqui, o software ele pega, quer seja na primeira ou na segunda. Ele mistura. Nossa, Importante perfeito, então. o importante é vocês entrarem aí, ou na primeira, ou na segunda, né? Fechou. E aí, sem problema. Fechou, muito obrigado. Um abraço, João. Que é isso, abraço, imagina. professor. Obrigado. Imagina, um abração, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Professor, eu tenho um problema similar com o João. Eu também estou assistindo invertido já faz um tempo. Não, sem problema. O importante é vocês participarem, ou da primeira ou da segunda. O que não pode, né? Aí fica com falta mesmo. Aí. Então isso eu tô safe, né? Porque eu sempre participo. Não, participando da primeira ou da segunda, tá com a presença aí. Professor, última questãozinha, antes de ir embora. Claro. Eu percebi que esse problema, ele é muito, tipo assim, programação, né? Seria fácil para fazer um script e colocar ele dentro, né? Com as restrições e tudo mais. Sim, a IBM foi o que a IBM fez lá em 1973, né? Tudo nasceu com essa brincadeirinha aqui do mais e menos aí. É exatamente, Samuel. É exatamente isso. Aí o pessoal falou, pô, mas a gente precisa resolver esse problema, e é tão simples, é só fazer essas continhas de mais e menos, aqui vai resolver um problema terrível para a gente, da gente não atrasar mais, queimar problema de qualidade, né? É uma coisa bem simples aí. E aí nasceu o primeiro software da MRP. Depois evoluiu para MRP2, o pessoal foi deixando o software grande até chegar no ERP, que hoje é muito famoso, né? Os softwares de ERP, que é o Enterprise Research Product, né? Tá bom? Que é o que está no software de gestão integrada. Realmente, agora você lembrou da IBM, faz todo sentido ser uma programação. Mas na prova, o senhor vai cobrar algo assim muito grande a ponto de precisar usar um software? Não, fica tranquilo, nem dá tempo, né? Agora, também não é uma coisa ridícula, né, Samuel? Depois da semana que vem a gente comenta melhor, com mais calma, mas depois nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A pessoa não estudar, não relembrar, achando que a coisa é ridícula, só chegar ali, então não é bem assim, não. Vai ter que fazer umas coisinhas assim, a gente comenta melhor, né? Com certeza, eu também estou revisando com o conteúdo que você coloca no Moodle. Muito parecido com o que a gente tem feito na sala de aula, tá bom? Tá bom, professor. Nada muito diferente, mas vai dar um trabalhinho, né? É importante saber que tem que dar uma relembrada, estudar, dar uma lida nos livros aí, porque senão é muito fácil tirar uma nota baixa aí. Então, valeu, professor, pela aula. Obrigado pelo conteúdo que você coloca no Moodle também, que ajuda bastante. E é isso. Que é isso, Samuel. Que é isso, é um prazer aí, eu que agradeço, viu? Até mais, professor. Um abração, boa semana, bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.